Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora passar para essa última parte do tema depressão. E eu acredito que se você assistiu a primeira aula de rastreamento, se aprofundou no diagnóstico, deve agora estar muito curioso para partir para o tratamento, né, da depressão, para ajudar seu paciente de uma forma realmente mais efetiva. Então, a gente indica que se você não assistiu essas duas primeiras aulas, que você assista para que chegue aqui já com o conhecimento necessário para seguir. Tratamento. As estratégias de tratamento de depressão, elas englobam, diz, 4 tipos, né? O uso de medicamentos, as abordagens psicológicas, os tratamentos biológicos e alguns outros métodos menos importantes. A escolha do tipo de tratamento, ou se a gente vai ter uma estratégia isolada ou combinada de tratamentos, ela depende de subtipo depressivo, características clínicas, curso da doença, eventos de vida associados, personalidade do paciente, suporte psicossocial, gravidade dos sintomas, antecedente de resistência e, importante, a preferência do paciente. Isso é muito importante também porque em muitas situações existe mais do que uma opção. Então, um outro ponto que você também vai se deter é aonde você deve tratar esse paciente. Então, é fundamental avaliar se o paciente deve ser tratado no ambiente ambulatorial ou se é necessária uma internação psiquiátrica, voluntária ou involuntária, compulsória, como a gente pode falar. É óbvio que se a gente estiver falando de uma depressão que necessita de uma internação psiquiátrica, isso já vai estar fora do escopo de um médico generalista ou de um cardiologista. Esse paciente deve ser, com certeza, encaminhado para um serviço de psiquiatria para avaliação e acompanhamento. Para o conhecimento de vocês, a indicação, né? Quais são as indicações absolutas de internação psiquiátrica? Então, risco iminente de suicídio e incapacidade do paciente de reconhecer a doença ou seguir as orientações médicas. Então, nessas duas situações, você deve encaminhar o paciente para uma avaliação psiquiátrica, né? E ele, provavelmente, o psiquiatra ou ela, psiquiatra, vai encaminhá-lo para uma internação. Algumas outras condições que podem influenciar essa decisão também é a falta de suporte familiar, o elevado nível de estresse psicológico, o acentuado prejuízo e outras condições médicas e psiquiátricas. Isso também pode influenciar na tua decisão. Dito isso, pessoal, como que é o tratamento da depressão, né? E assim, a grande maioria dos casos não vai precisar de tratamento internado. É um tratamento ambulatorial. E a grande maioria dos casos pode ser tratada por outros médicos que não o psiquiatra. Pode ser tratado pelo clínico geral e pelo cardiologista. Então, a gente divide o tratamento em fases. A fase aguda do tratamento é uma fase que dura de 8 a 12 semanas e que visa a remissão dos sintomas e a recuperação funcional desse indivíduo. Depressões mais leves podem ser tratadas, né, só com a psicoterapia ou só com medicações antidepressivas, dependendo da avaliação do médico e da preferência do paciente. A disponibilidade dos tratamentos também é um fator que vai influenciar muito a escolha, porque, por exemplo, numa unidade básica de saúde, muitas vezes a gente não tem a psicoterapia disponível para o paciente se tratar. Então, como é que você vai tratar? Provavelmente você vai empregar um antidepressivo daqueles que você tem disponível
na farmácia da unidade básica de saúde, o que é muito comum. Então, isso também vai guiar um pouco a tua intervenção. Lembrar que existem muitos serviços de psicologia gratuitos, em especial serviços das universidades e das faculdades de psicologia, em que a gente tem indivíduos, né, pessoas que estão estudando, né, se graduando em psicologia, e aí você tem as clínicas dessas faculdades, tanto públicas quanto privadas. Então, é muito comum a gente encaminhar para esse tipo de serviço também. As duas principais terapias que são bem documentadas, né, com uma eficácia bem documentada para a depressão, são as terapias cognitivo-comportamental e interpessoal. Além disso, a gente tem também as psicoterapias psicodinâmicas, como a psicanálise, psicoterapia analítica, que a gente não tem muitos estudos avaliando esse tipo de terapia, a gente tem mais relatos de casos, séries de casos, mas que também mostram que podem ser bem benéficas para quadros de depressão. Então agora, focando um pouco mais na medicação, tá, pessoal? Porque é o que provavelmente vai estar mais disponível para vocês. A escolha vai ser guiada por, vocês podem ver aí, evidência de eficácia ou ineficácia no paciente, efeitos colaterais anteriores, antecedente familiar de resposta, comorbidades psiquiátricas, exemplo, ansiedade, tabagismo, alterações do sono e interações medicamentosas, o seu custo e a sua disponibilidade. A gente tem como primeira classe, uma classe um pouco mais antiga, a classe dos tricíclicos e tetracíclicos. Então, como exemplo, a gente tem amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina e maprotriptilina. No caso da amitriptilina, imipramina e clomipramina, que são também os mais disponíveis na rede, a gente inicia com doses de 25 a 50 miligramas, chegando a 100, 300 miligramas. No caso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente tem, esses são os mais consagrados, fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram e sertralina. No caso aí dos três primeiros, fluoxetina, paroxetina e citalopram, iniciamos com 20 miligramas e chegamos a até 20, 60 miligramas, né? Mais recentemente, os mais modernos, a gente tem a bupropiona, a venlafaxina, a duloxetina, que são antidepressivos ditos duais. Eles têm uma ação tanto serotoninérgica quanto noradrenérgica, e no caso da bupropiona, noradrenérgica e dopaminérgica. A gente começa a pegar aqui, por exemplo, no caso da venlafaxina, com 37,5 miligramas e chega até 75, 375 miligramas. Como é que a gente faz, né, pessoal? Como é que é a rotina, né, desse tratamento? Então, se você instaurar o tratamento, isso vale para todas as medicações, né? Mas você começa com uma dose. Vamos voltar aqui no slide anterior. Vamos supor que você escolheu a fluoxetina, né, que é um antidepressivo bem disponível na rede pública, também bem disponível nas farmácias, com uma série de marcas que você tem. Então isso faz com que o custo da medicação seja menor, né? Começa a ter competição. Então é uma medicação que se usa bastante. A sertralina também, eu acho que entra nessa, junto com a fluoxetina, nos dois mais disponíveis atualmente. Eles não têm menos efeitos colaterais do que os tricíclicos e tetracíclicos, eles são mais modernos e tão acessíveis, então mais acessíveis que os duais. Os duais, como bupropiona, venlafaxina
e a duloxetina são menos disponíveis, não existem ainda muito na rede pública, por exemplo. Então você vai iniciar com 20 miligramas, o paciente vai tomar essa medicação, no caso da fluoxetina, todos os dias de manhã. E é importante isso, você deve falar para o paciente, ele tem que tomar a medicação todos os dias, não só no dia que está ruim. E você vai marcar um retorno para ele em torno de 6 semanas depois dessa consulta. Os alunos sempre me perguntam, poxa, mas nem sempre a gente consegue marcar a consulta exatamente depois de 6 semanas. E isso não tem problema. Se você não consegue marcar exatamente depois de 6, marque depois de 2 meses. Ou até mais, se for o caso. Às vezes você não tem a condição mesmo de ver o paciente antes. Mas a questão é que as medicações precisam de pelo menos 5 a 6 semanas para atingir o efeito terapêutico. As 2 semanas iniciais do tratamento, elas geralmente cursam até com uma piora do quadro. Sintomas colaterais, né? Quais são os sintomas colaterais mais comuns? Então a gente tem, por exemplo, dor de cabeça, tremores, efeitos colaterais sexuais, mal-estar, dispepsia, dor no estômago relacionada à alimentação. Essas são alterações do sono também, muito comum. Geralmente são piores nas 2 primeiras semanas. Então não é incomum que o paciente retorne nas 2 primeiras semanas. Ou te ligue, se for no ambiente particular, né, que é mais comum ter o contato do médico, reclamando de piora dos sintomas, piora da ansiedade, ou algum desses outros sintomas. E você deve orientar o paciente a ter paciência e tentar manter a medicação, porque isso deve melhorar depois de 2 semanas. Também animá-lo de que o efeito terapêutico ele só deve vir realmente depois de 5 a 6 semanas. Então não é porque o remédio não está fazendo efeito com 4 semanas que ele não vai fazer efeito. Então pode ser que ele ainda esteja em tempo de fazer efeito. Muitas vezes isso acontece. Quais são as outras terapias biológicas? Bom, terapias biológicas, a mais conhecida é a eletroconvulsoterapia e, mais recentemente, estimulação magnética transcraniana, estimulação do nervo vago, fototerapia, né? São estilos aí, tipos de terapias biológicas. Quando indicar essas terapias? Geralmente, quem vai indicar é o psiquiatra, mas só para conhecimento de vocês, a gente indica. Aí você tem, por exemplo, indivíduos com depressão e alto grau de gravidade. Também na presença de sintomas psicóticos, o indivíduo está catatônico, né? Então, são situações que a gente indica. A fototerapia, a terapia de luz, ela pode ser indicada para depressão naqueles casos de depressão sazonal. O que é a depressão sazonal? É um tipo de depressão relacionada à ausência, diminuição da quantidade de luz nos dias. Então você vai ter dias, né? Isso acontece especialmente no hemisfério norte. No Brasil a gente não tem muito esse tipo de depressão porque a gente tem muita luz ao longo do dia, a gente tem muito sol mesmo no inverno. Mas no hemisfério norte é bem comum a gente ter dias com pouca quantidade de luz e aí a gente indica a fototerapia. Bom, depois da fase inicial, que dura mais ou menos 2 a 3 meses, a gente tem a fase de continuação. Então a fase de continuação é muito importante. O indivíduo geralmente já está bem e você continua com a medicação. Essa duração vai durar de 6 a 12 meses, mais ou menos. E ele deve tomar a medicação na mesma dose que ele atingiu a melhora na fase aguda. É muito complicado, porque a grande maioria dos pacientes se vê tentado a parar de tomar o remédio porque já está bem. Nosso papel nessa hora é alertar o paciente de que mantenha o tratamento. Por quê? Qual o risco? O risco é de recair no quadro novamente. Isso é muito comum, pessoal. Quem trabalha com depressão
está acostumado já a receber pacientes que melhoraram, pararam o remédio, depois de 1, 2 meses voltam para retomar o tratamento. Então, é muito importante que a gente mantenha de 6 a 12 meses. 6 meses é o mínimo no primeiro quadro depressivo. Segundo quadro depressivo, segundo episódio, já aumenta para 12 até 24 meses. E do terceiro episódio, a gente já vai considerar se vai retirar a medicação ou não. Né? Quais são os fatores de recorrência para a depressão? Então, por exemplo, pessoas que têm depressão resistente, mais de 2 episódios, a distimia, né? O que é a distimia, né, João? Distimia é um quadro de depressão na qual o indivíduo não preenche critérios suficientes para a depressão. Então, ele não chega a ter os 5 critérios necessários para ter depressão. Ele tem poucos sintomas de depressão, só que isso permanece por 2 anos ou mais. Aí se caracteriza a distimia. Né? Então é um quadro que deve ser tratado também como se fosse depressão, mas ele é geralmente mais resistente e associado à recorrência. Um outro fator que se associa à recorrência são os sintomas residuais. Então a pessoa melhora do quadro, mas não de todos os sintomas, e não há o que faça melhorar aquele quadro nos seus sintomas de uma forma total. Né? Então ainda mantém, por exemplo, insônia, ainda mantém aumento do apetite ou crises de choro fácil, mas melhora de todos os outros sintomas. Outras situações, né? Por exemplo, um quadro muito grave, né? Ter tido um episódio muito grave de depressão se associa a novos quadros, né? A recorrência é algo que está realmente associado. Por último, comorbidades clínicas, então depressão em indivíduos com doenças clínicas associadas e depressão em indivíduos com 65 anos ou mais. Nesses indivíduos, a gente geralmente instaura o tratamento e dificilmente, de uma forma, é difícil tirar a medicação, porque muitas vezes é mais difícil de tratar e o impacto funcional é muito grande e está associado à recorrência. Outras medicações, tá, pessoal? São terapias alternativas. Então, ditas terapias alternativas não têm base de evidência para tratamento da depressão. A erva de São João, ou Hypericum perforatum, até chegou a ser estudada, tem uma certa efeito para depressão leve, mas na maioria das vezes não vai reverter o quadro, tá? Valeriana, passiflora, acupuntura, nada disso se mostrou efetivo para tratar a depressão. Então, o que acontece é que geralmente os pacientes já vêm tomando essas medicações quando elas chegam até o médico, especialmente até o psiquiatra. Então, as pessoas tentam de tudo antes de vir até o psiquiatra, antes de vir até o médico tomar uma medicação. E o nosso papel é de alertar que realmente não tem nenhum efeito comprovado dessas medicações. Outras também, suplementação alimentar, por exemplo, com L-triptofano ou 5-hidroxitriptofano, que são precursores da serotonina, ou aumento da ingesta de ômega 3, não estão relacionados à melhora do quadro depressivo por si só. Então não devem ser indicados, não tem base de evidência para indicação, tá? Não há nenhuma evidência de malefício, mas não há nenhuma evidência de indicação. Bom, no tratamento, tomar cuidado. Os antidepressivos tricíclicos ou tetracíclicos, como a gente viu, afetam a condução cardíaca. Então, amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina. Então, tem uma ação tipo quinidina, podendo aumentar a frequência cardíaca em até 11%. Eles não devem ser usados, esses antidepressivos tricíclicos, em indivíduos com bloqueio de ramo ou aumento do intervalo QT no eletrocardiograma. Então, especialmente na nossa população de pacientes com doenças cardiovasculares, é muito importante ter o eletrocardiograma de base para avaliar se ele tem aumento no intervalo QT ou não.
O efeito colateral mais significativo para pacientes com cardiopatias é a hipertensão ortostática. Então, é a razão pela qual se deve dar preferência aos fármacos que não têm esse inconveniente. Tá? Quando houver cardiopatia significativa, é necessário uma avaliação do cardiologista, no nosso caso. Como vocês já são cardiologistas ou médicos clínicos gerais, vocês já estão aptos a avaliar se aquela medicação tem um risco de hipotensão ortostática ou não, ou se tem um aumento de intervalo QT no eletrocardiograma ou um bloqueio de ramo que deve indicar a não uso do antidepressivo tricíclico. Alguns fatores que podem, pessoal, aumentar a sensibilidade aí, né, a esses medicamentos. Então, idade elevada, insuficiência cardíaca congestiva, disfunção renal ou hepática, distúrbios eletrolíticos como hipocalemia ou hipomagnesemia, ou história prévia de arritmias. Então, tudo isso aumenta o potencial arrítmico dessas medicações. Pacientes sem alterações cardíacas prévias raramente apresentam toxicidade cardíaca aos antidepressivos tricíclicos. Tá? Isso é importante falar. Porém, sem dúvida, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, são a alternativa mais adequada quando a gente está avaliando um potencial de arritmia. Entretanto, a fluoxetina e o citalopram, quando em doses altas, ou seja, próximo de 60 mg, podem aumentar o intervalo QT. Então, o significado desses achados ainda não está, o significado clínico ainda não está claro, mas eles podem, em doses muito altas, aí, em torno de 60 mg, aumentar o intervalo QT. Bom, pessoal, no caso da hipertensão arterial sistêmica, que é uma condição extremamente comum na prática, tanto do clínico geral quanto do cardiologista, a gente tem algumas informações aqui importantes. Então, os antidepressivos tricíclicos eles interferem nos efeitos antidepressivos da guanetidina, da clonidina e do alfa-metildopa. Então, a descontinuação do antidepressivo pode resultar em hipotensão. Além disso, os tricíclicos podem aumentar, por exemplo, no caso da imipramina, ou diminuir a pressão arterial. Então, o efeito hipotensivo é clinicamente mais significativo nos idosos. Então, tudo isso nos indica que os tricíclicos eles devem ser evitados nessas situações. Os inibidores seletivos eles apresentam menores efeitos hemodinâmicos, com exceção aqui do caso da fluoxetina, que eu já vou falar, mas é um grupo de medicamentos que a gente está mais seguro para seguir no tratamento. Então, no caso da fluoxetina especificamente, quando combinada com os bloqueadores de canal de cálcio, ela pode aumentar os efeitos colaterais deles e potencializar a bradicardia provocada pelos beta-bloqueadores, levando a síncope, por exemplo. Então, a gente deve preferir outros inibidores seletivos em pacientes que estão tomando bloqueador de canal de cálcio ou beta-bloqueador. Bom, no caso da venlafaxina, pessoal, venlafaxina é uma medicação que não é muito utilizada na rede pública, porque ela não está disponível na rede, mas nos consultórios particulares ela é bem utilizada, ela é uma medicação bem efetiva para tratar a depressão, trata depressões bem graves. Porém, em altas doses, ela pode levar a um aumento, elevação estável da pressão arterial. Então, com 150 mg se fala nesse aumento em 1,5% dos pacientes, com 220 mg 5% e com 300 mg já 13%. Então, especialmente em idosos. Né? Em idosos a gente toma ainda mais cuidado. A gente também evita doses elevadas de bupropiona em idosos, porque também pode levar a um aumento da hipertensão, né, da pressão arterial nesses pacientes. Bom, infarto do miocárdio, pessoal. O infarto do miocárdio. O antidepressivo tricíclico está
contraindicado em relação, por causa dos seus efeitos cardiotóxicos. Aumentam mais do que 2 vezes a chance de reinfarto. Então, não devemos evitar. Os inibidores seletivos são os medicamentos de primeira escolha, né? A gente tem aí uns estudos que avaliaram, né, por exemplo, o benefício dos psicofármacos. Então, o MIND-IT e o SAD-HART, né? Um para citalopram e mirtazapina, outro para sertralina. Então, são opções que a gente sempre, citalopram, sertralina, a gente sempre prefere essas medicações em relação às outras por causa desses estudos que avaliaram os desfechos positivos, né? A mirtazapina também, mas a mirtazapina, como ela tem um mecanismo de atuar em vários neurotransmissores, a gente dá uma preferência ainda ao citalopram e sertralina. Sugere-se evitar a paroxetina e a fluoxetina devido aos perfis mais complexos de interação medicamentosa, não tanto pelo efeito direto cardiovascular. Tá? Também algumas evidências sugerem que os inibidores eles atenuam a agregação plaquetária e a atividade neurohumoral, com efeito no hipotálamo hipófise suprarrenal, né, no eixo. Esse efeito nas plaquetas é independente da dose e parece não estar associado ao efeito antidepressivo. É um efeito direto biológico. A mirtazapina, que como a gente vendo, que também é uma opção segura, tá? Mas particularmente o que eu sugiro, eu que trabalho bastante com esse tipo de paciente, citalopram e sertralina, vocês vão estar bem, mas muito bem calcados. Insuficiência cardíaca, pessoal. Os tricíclicos, eles podem exacerbar um quadro de insuficiência cardíaca, podem provocar alterações na condução e devem ser evitados. Então, há vários relatos de pacientes com uso crônico aí dos antidepressivos tricíclicos, portadores de miocardiopatia, que tiveram reversão total do quadro após a retirada do fármaco. Então, evitar, tá? São pacientes que usam múltiplas medicações, que estão mais propensos à hipotensão postural. Vamos evitar os antidepressivos tricíclicos, porque eles podem ter aí um efeito nesse sentido. Os inibidores seletivos, pessoal, são a escolha, mais uma vez, em pacientes com doença cardiovascular comórbida. Então, uma meta-análise recente mostrou essa eficácia para paroxetina e sertralina em indivíduos com ICC, insuficiência cardíaca. Porém, deve-se observar que esses medicamentos, até pelo perfil de interação com o citocromo P450, podem alterar os níveis séricos de medicações como a digoxina e a varfarina, que são utilizadas nesse paciente. Entre os inibidores seletivos, sertralina, citalopram e escitalopram apresentam menos interações, sendo por isso os preferidos. Porém, aí fica uma indicação minha para vocês. A interação medicamentosa, ela é deve ser avaliada de uma forma extremamente individualizada. Então, caso a caso. Se vocês puderem, sempre que possível, acessem o site, algum site gratuito. Tem vários sites gratuitos para você checar interações medicamentosas. Isso é muito eficaz, assim, dá para você fazer no celular, por exemplo. Ou consultem o nosso paper, que está sendo aí publicado, que avalia especificamente a interação medicamentosa de psicotrópicos com medicações cardiovasculares. Esse paper é um paper muito importante e interessante que todo cardiologista e todo psiquiatra deveria ler. Porque ele mostra que existem algumas medicações, por exemplo, o escitalopram, que tem um perfil benéfico de interação, interage pouco, mas que interage com algumas medicações e que deve ser evitado em alguns casos. Então eu realmente sugiro que vocês estudem caso a caso a questão das interações medicamentosas. Certo, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês nesse campo aí de comorbidades e convido vocês a fazerem o mesmo percurso, de assistirem às aulas tanto do diagnóstico e do tratamento dos transtornos de ansiedade. Um abraço!